E se eu te dissesse que o novo filme de Steven Spielberg pode estar escondendo uma conexão que quase ninguém percebeu? Uma conexão com uma minissérie lançada há mais de 20 anos. Uma história cheia de abduções, segredos do governo e revelações sobre vida extraterrestre. E agora, alguns fãs acreditam que Dia D pode ser muito mais do que um filme apenas sobre OVNIs. Será que Spielberg está criando uma continuação secreta de Taken? Ou tudo isso é apenas uma coincidência gigantesca? E quanto mais você investiga essa teoria, mais difícil fica ignorar algumas semelhanças. Curiosos, se você gosta de cultura pop, teorias, curiosidades incríveis, já se inscreva no canal, porque aqui sempre tem algo que passa desapercebido pela maioria das pessoas. E agora, que Dia D finalmente chegou aos cinemas, uma teoria antiga voltou a ganhar força entre os fãs de Spielberg. Será que esse novo filme esconde uma ligação com Taken, uma das obras mais esquecidas e misteriosas da carreira do diretor? Hoje, nós vamos investigar essa possibilidade. Mas atenção, este vídeo não é sobre afirmar que isso é uma verdade. Nosso objetivo é separar os fatos das especulações para descobrir se existe algo realmente escondido nessa história. Então fica até o final, porque algumas pistas podem te surpreender. O retorno de Spielberg aos temas dos OVNIs. Steven Spielberg não é estranho quando o assunto é vida extraterrestre. Ao longo da carreira, ele ajudou a definir como o cinema moderno retrata esse tipo de história. E agora, com o Dia D, ele está voltando justamente para um dos temas que mais despertam curiosidade no público. Mas existe um detalhe interessante. Em entrevistas recentes, Spielberg comentou que o filme possui elementos inspirados em acontecimentos que reacenderam o debate sobre fenômenos aéreos não identificados. E foi exatamente isso que fez alguns fãs lembrarem de outro projeto produzido por ele. Um projeto que muita gente esqueceu com o passar dos anos. O que foi Taken? Em 2002, Spielberg lançou Taken, uma minissérie que acompanhava diferentes gerações de famílias envolvidas com eventos inexplicáveis. A trama explorava relatos de abduções, investigações militares, o caso Roosevelt e as consequências do contato extraterrestre na vida das pessoas. Diferente de outras produções do gênero, Taken focava muito mais nos impactos humanos desses acontecimentos. E apesar de ter conquistado fãs extremamente apaixonados, a série acabou ficando distante dos holofotes. Pelo menos até agora. A teoria que surgiu entre os fãs. Nos últimos meses, algumas pessoas começaram a levantar uma hipótese curiosa. E se Dia D fosse uma continuação espiritual de Taken? Não necessariamente uma sequência direta, mas uma nova história ambientada dentro das mesmas ideias que Spielberg vinha explorando há décadas. E alguns pontos começaram a chamar a atenção. As semelhanças. A primeira delas é o tema da revelação. Em Taken existe uma busca constante pela verdade sobre o fenômeno extraterrestre. Em Dia D, tudo indica que o filme também irá abordar segredos escondidos durante anos. A segunda semelhança envolve o governo. Taken explorava programas secretos, encobrimentos e o impacto da informação sendo controlada. E muitos acreditam que em Dia D seguirá um caminho parecido. A terceira coincidência talvez seja a mais importante. O próprio Spielberg. Por que estamos falando de um diretor que retorna repetidamente às mesmas perguntas? Estamos sozinhos? Como reagiríamos ao descobrir que não estamos? E o que aconteceria se a verdade finalmente viesse à tona? Mas existe uma diferença enorme entre uma teoria interessante e uma informação confirmada. E é aqui que precisamos ter cuidado. O que é fato e o que é especulação? Até nesse momento, não existe qualquer confirmação oficial de que Dia D seja uma continuação direta de Taken, nenhuma. Não houve anúncio, não houve declaração de Spielberg nesse sentido. E não existem evidências concretas conectando as duas histórias. Então, por que tanta gente acredita nisso? Porque os fãs perceberam padrões. Tem semelhanças, tem questões parecidas, e o retorno de Spielberg é um assunto claramente que o acompanha há muito tempo. Mas isso não significa necessariamente que existe uma conexão oficial. Inclusive, curiosos, eu deixei alguns produtos incríveis do tema nos indicados do modo curiosidade. O link está na descrição do vídeo. Agora vamos continuar essa investigação. E se for uma continuação espiritual? Existe um conceito muito comum na cultura pop chamado continuação espiritual. Quando uma obra não continua exatamente a história da anterior, mas retoma os mesmos temas e ideias. Talvez Dia D não seja uma sequência de Taken, mas pode representar algo igualmente interessante.
uma nova oportunidade para Spielberg revisitar perguntas que o fascinam há décadas. Perguntas que continuam despertando debates até hoje. E talvez seja justamente isso que esteja deixando tantos fãs empolgados. O que isso pode significar? Se essa teoria estiver completamente errada, ainda teremos um novo filme de Spielberg explorando um dos temas mais fascinantes da cultura pop. Mas se existir qualquer tipo de ligação intencional, mesmo que simbólica, os fãs de Taken podem estar prestes a revisitar um universo que parecia ter sido deixado para trás. E isso, por si só, já torna tudo mais interessante. Então, Dia D é realmente a continuação secreta de Taken? Com as informações disponíveis, hoje a resposta é não. Não existe confirmação oficial, mas existem elementos suficientes para alimentar uma teoria que continua intrigando muita gente. E talvez essa seja a melhor parte da cultura pop: as conexões inesperadas, os detalhes escondidos e as perguntas que continuam sem resposta. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tudo isso é apenas coincidência ou Spielberg pode estar revisitando ideias muito maiores do que imaginamos? Deixe a sua teoria aqui nos comentários. E antes de terminar, se você chegou até aqui, comenta Arquivo Taken. Quero saber quantos curiosos realmente acompanharam essa investigação até o final. Porque no fim das contas, a cultura pop sempre tem algo que quase ninguém percebeu. Ative o modo curiosidade e até o próximo vídeo.